Essa semana a gente vai começar trabalhando pela página 28 da apostila, ainda no volume 2. A seção é So Far I've Learned, que é o tanto que eu aprendi, o quanto eu aprendi. Aqui na 1 é para desembaralhar as letras e escrever aqui embaixo, né, na frente de cada uma delas vai formar uma palavrinha referente a uma seção de supermercado, de loja. Então, ó, eu coloquei aqui as 5 seções. Então, uma dessas letras é automotive, que é a seção de automotivos, né, peças para carro, para automóveis, né, em geral. Furniture, que é a seção de móveis. Grocery, que é a seção de mercearia, de comida e bebida. Toys, que são os brinquedos. E apparel, que é a seção de vestuário. Então, cada uma dessas letras, né, A, B, C, D e E, é relativa a uma seção de supermercado ou de loja, uma dessas seções que eu coloquei aqui. Aí vocês vão desembaralhar para ver qual dessas palavras que vai formar. Bom, aqui na 2 a gente tem algumas sentenças e cada uma dessas sentenças ela expressa alguma coisa. Algumas expressam offers, que são oferecimentos, desires, que são desejos, requests, que são pedidos, ou preference, que são preferências. O que são preferências? É preferir uma coisa do que outra, né? Eu prefiro macarrão do que arroz. Então, quando você tem uma opção, quando você tem uma preferência a respeito de alguma coisa. E aí a gente vai colocar, ó, se tiver expressando um oferecimento, se estiver falando de um desejo, né, um desire, é D. Se estiver fazendo um pedido, uma solicitação, é um request, é R. Agora, se estiver falando de algo que se prefere, né, é preference, né, é um P. Então, vamos lá. E aí, vocês vão colocar aqui entre parênteses, se é O, se é D, se é R ou se é P. Eu vou traduzir cada uma das sentenças para vocês. Aqui na A, nós gostaríamos de convidá-lo para um brunch neste final de semana. Só como curiosidade, brunch é um lanche que se faz entre o horário do café da manhã e o almoço. Aqui na B, meus pais prefeririam comer carne vermelha do que frango. Aqui na C, você gostaria de um pouco de açúcar? Aqui na D, o Tom, ele gostaria de viajar para o exterior no próximo verão. Aqui na E, nós gostaríamos de saber todas as regras antes de nos juntarmos ao clube. E na F, você preferiria viajar de avião? E aí vocês vão colocar cada letrinha, né, para o que, relativo ao que cada sentença está expressando. Aqui na 3 é para reescrever as sentenças usando o verbo modal would. Então, aqui na A, a Sabrina, ela deseja viver no campo. Então, ela deseja viver na zona rural. Então, ela gostaria de viver na zona rural. Então, vai a Sabrina, né, que é o sujeito. E aqui no lugar do wish, a gente vai colocar would like. Por quê? Porque ela gostaria de viver no campo. Aqui na B, você quer um pedaço de bolo? Então, a gente vai ter que substituir aqui. Porque a gente vai substituir o do, que é o auxiliar do presente, pelo would, que vai colocar o want. O want aqui, a gente vai substituir também pelo like, ó. Would you like a piece of cake? Então, você gostaria de um pedaço de bolo? Então, aqui a gente não vai continuar com o verbo want, que é querer. A gente vai colocar o would aqui no lugar do do, que o do é o auxiliar de presente. Então, a gente vai colocar o would, né? E aqui no lugar do want, que é o verbo querer, a gente vai colocar o like. Então, would you like,
né? Você gostaria de um pedaço de bolo. Aqui, na C, eu prefiro ler e-books, são livros digitais, né? Então, eu prefiro ler livros digitais. Então, eu preferiria ler livros digitais. Então, como que faz o preferiria? Prefer é preferir. Então, para eu colocar ele no futuro do pretérito, é would. I would prefer, né? Então, would vem antes do verbo. E aqui na D, o Luke quer checar a disponibilidade do hotel. Então, para eu colocar o would aqui, o Luke gostaria de checar a disponibilidade, né, do hotel. Então, Luke, ao invés de ser wants, né, que é querer, então, ao invés de Luke quer, a gente vai falar que Luke gostaria. Então, Luke would like, né? Luke gostaria de checar a disponibilidade do hotel. Aqui na 4. É para a gente conectar as palavras com suas definições. A gente tem aqui na A, sofá. Na B, a gente tem fogão. Na C, a gente tem criado mudo. Na D, a gente tem cama. E na E, a gente tem chuveiro. Aí a gente vai colocar aqui o que cada uma dessas definições, a qual dessas palavras, cada uma dessas definições aqui na frente estão relacionadas. Então, o que é um equipamento da cozinha para cozinhar, que normalmente tem queimadores, né? A gente pode colocar também, traduzir como bocas, que ficam quentes quando são acesos, quando são ligados. Aqui, na segunda definição, uma pequena mesinha que fica do lado da cama. Aqui, na terceira, um dispositivo que produz um spray, né, um jatinho, uma borrifada de água que faz com que as pessoas possam lavar seus corpos. Na quarta definição, um móvel para as pessoas dormirem ou descansarem. E aqui na quinta definição, um assento longo, comprido e confortável, no qual 2 ou mais pessoas podem sentar ou deitar-se. Bom, aqui a gente chegou então no volume 3 da apostila e o capítulo é o número 5. Ele começa aqui com o título Yummy. Isso significa o quê? É saboroso, é gostoso, é um adjetivo relativo a alimento, relativo a comida, o que nos leva para o tema que vai ser estudado nesse capítulo, que vai ser a alimentação saudável. A gente vai ver alguns pratos que eles são típicos de alguns países e as atividades elas vão ser baseadas principalmente em comunicações reais do nosso dia a dia. A gente também vai estudar o vocabulário relacionado com os alimentos e as refeições. Assim, a gente vai conseguir diferenciar os grupos alimentares, aí também vamos discutir a procedência de alguns alimentos, né, de determinados alimentos, e vamos aprender também a expressar nossos gostos e preferências. A gente também vai trabalhar com o gênero textual folder de supermercado, que é aquele panfletinho que entregam para a gente com as promoções do mercado. Isso vai nos possibilitar expandir o nosso vocabulário e a gente vai fazer uma reflexão sobre a nossa educação financeira, através de comparar a nossa realidade com a realidade de países que falam a língua inglesa. Aqui na imagem a gente tem 3 adolescentes. Desses 3, 2 estão comendo comida não saudável. E essa terceira aqui está comendo comida saudável, ó, parece uma fruta. Então, a maioria prefere alimentos não saudáveis. Já que a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre essa imagem. Primeiro a gente vai ver a tradução aqui do textinho. Comer seu prato de comida favorito é delicioso, não é? Só de olhar já pode fazer a nossa boca encher de água.
E sem contar o sabor. Algumas pessoas, elas amam doce, enquanto que as outras são loucas por lanches saborosos. Então tem gente que gosta muito de doce e tem gente que prefere o salgado, né? Cada um tem um gosto. Aqui a gente vai fazer então uma pequena reflexão. Get ready. Vamos nos preparar. O que você gosta? O que você ama comer? Você gosta de comida saudável? Ou você prefere já comida fast food, junk food, que são aqueles salgadinhos industrializados? O que você prefere comer? O que você ama comer? Você curte, você gosta de comer comida saudável? Comer vegetal, comer fruta, você gosta de comer? Você sente prazer em comer esse tipo de alimento? Ou você come só porque é obrigado, ou você nem come? E qual é o seu prato brasileiro favorito? Então a gente tem alguns pratos que são tipicamente brasileiros, né? Que você não encontra fora do país. Tem aí feijoada, né? Que só tem aqui no Brasil. Tem alguns pratos que eles são tipicamente brasileiros. Coloca aí qual que é o seu favorito. E por essa semana é só, pessoal. A gente se fala novamente na semana que vem. Um abraço!